Olá, meus amados, glória a Deus, maravilha. Bom, nessa pegada que estamos de campanha de santificação, tem um texto da palavra aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que diz assim, ó: Ora, amados, pois, olha a palavra de Deus aqui, ó. Ora, amados, pois que temos tais promessas. Qual promessas? De Deus ser o nosso Deus e a gente ser o povo dele. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7, 1. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, abrindo mão, renunciando as obras da carne e do espírito humano contaminado. O que é isso? Purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito. O texto que inicia essa fala, que é no capítulo 6 de 2 Coríntios, versículo 11 em diante, ele vai falar de duas coisas específicas. Ele vai falar de não associar, não a gente se associar com infiéis, não nos prender a julgo desigual, porque nada tem a ver a luz com as trevas. Está falando de você se associar, você que tem a fé em Cristo, se associar e se casar com alguém que tem fé, sei lá, em Buda, fé em imagem de escultura, enfim. Não fazer sociedade com pessoas que não têm a mesma fé. E vai falar também sobre a questão que tem a ver Deus com os ídolos. E então a gente se contamina, a gente corre o risco de se contaminar na carne e no espírito. Não fala de carne, fala de natureza. Fala daquilo que atende à sua natureza humana. Então você, por exemplo, se associar, se unir, por exemplo, sexualmente com uma pessoa que não é do seu casamento. É prostituição. Inclinação para a pedofilia. Inclinação para o sexo, para a relação sexual com o mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. Tudo isso a Bíblia diz que é pecado, certo? E esses pecados contaminam sua carne. São imundícias da carne. Adultério, você tem a sua esposa e vai e vive se relacionando com outra mulher. Você tem o seu marido e vive se relacionando com outro homem. Prostituição, adultério, imundícia da carne. Comer comida sacrificada a ídolos, imundícia da carne. Quando é que o homem contamina e traz imundícia para o seu espírito? Quando ele é idólatra. Quando ele adora ídolos, a adoração ela vem do seu espírito, certo? Então, quando você adora um ídolo, uma imagem de escultura, uma entidade, aquela entidade ela vai ter acesso ao teu espírito, certo? Por isso que pessoas que quando começam a andar para o ocultismo, para centro onde baixa espírito, ela corre o risco de também ficar endemoniada, de ficar possessa, porque aquele espírito a quem ela está se devotando ou buscando ajuda, aquele espírito vai ter acesso ao espírito humano, vai se unir com aquele espírito humano, o espírito da pessoa, e aí a pessoa fica oprimida ou fica possessa e contamina seu espírito, certo? Então a palavra de Deus nos conclama a sair do meio deles, a sair de todo ambiente que proclama prostituição e imundícia da carne e o ambiente que proclama idolatria ou adoração ao ocultismo, que contamina o espírito, para que o nosso corpo seja limpo, certo? E o nosso espírito também purificado, para que o Espírito Santo possa se unir com o nosso espírito e habitar no nosso corpo limpo, purificado, sem mancha. Então, esse é o chamado do Senhor. Aperfeiçoar a santificação. Isso, para algumas pessoas, não é do dia para a noite. É um processo. Principalmente para novos convertidos que vieram de hábitos, que vieram de crenças. É um processo. Dia após dia, se limpando, renunciando, identificando áreas que você ainda não se limpou e você vai se purificando para que Deus possa habitar na sua vida plenamente. De maneira que o chamado de Deus para a nossa vida é para a santificação. A vontade do Senhor é a nossa santificação.
esse tempo que estamos tirando, 1 hora pela manhã, 1 hora à tarde ou à noite, lendo a Bíblia e orando, pedindo santidade, pedindo para Deus nos purificar, é a atitude mais nobre que nós podemos ter, principalmente nesse tempo do egoísmo, nesse tempo em que os prazeres humanos, os prazeres carnais estão em alta, certo? Hoje as pessoas elas vivem para o presente, vivem para os prazeres. E buscar santidade nesse tempo é extremamente nobre, é virar chave para vir o avivamento sobre nós. Deus abençoe. Avance nessa pegada, porque o Senhor tem grandes coisas para a sua vida.